Olá, pessoal. Vamos para a nossa terceira aula. Eu vou trabalhar aqui com vocês três questões. Se eu não me engano, não sei se são as últimas três, mas eu acho que se ficar uma, a gente vai trabalhar algumas questões do segundo na próxima aula, tá? Vamos lá. A primeira questão é uma questão que fala de oxirredução. Então a gente precisa relembrar um pouco o conceito de oxirredução, mas vamos lá. Vamos para a questão primeiro. A questão diz o seguinte: o manganês é um metal abundante no planeta e por ser encontrado em diversos estados e pode ser encontrado em diversos estados de oxidação. Seu principal minério é a pirolizita, que contém o manganês no estado de oxidação mais 4. Então, o manganês é o Mn e ele diz que o NOx, né, quando a gente fala de estado de oxidação, a gente está falando de NOx, que é o número de oxidação, é mais 4. Em meio básico, os óxidos de manganês se apresentam hidratados, como está aqui embaixo, que é essa moléculazinha de água, ou seja, associados à molécula de água e em sua estrutura e são representados por sua fórmula seguida da molécula de água, como está nos dois primeiros casos aqui. Tem dois óxidos de manganês, o monóxido e o trióxido de manganês aqui. Aí ele diz, por meio de reações de oxirredução, obtém-se compostos de manganês em diferentes estados de oxidação, conforme representado na sequência das semi-reações. A gente tem dois óxidos e um hidróxido no final. Aí ele diz o seguinte: os coeficientes x e y representam as quantidades de moléculas de água por fórmula unitária de óxido de manganês. Nessa sequência de semi-reações, os compostos de manganês presentes na piroluzita e o composto de manganês que apresenta o estado de oxidação mais baixo são representados respectivamente. Então, o que ele quer? Ele quer o Mn, aqui a gente está falando do manganês, né? Então, ele quer o Mn no estado de oxidação da piroluzita, que é ele mais 4, e depois o manganês no menor estado de oxidação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho três óxidos, dois óxidos e um hidróxido. Então, eu tenho esse óxido, eu tenho um segundo óxido e eu tenho um hidróxido. Aqui, tá? Ele quer saber o menor estado de oxidação e o estado mais 4, que é o mesmo do minério da piroluzita. Como que eu faço isso? Número de oxidação para óxidos, eu preciso conhecer o NOx. Vamos fazer uma revisãozinha aqui. Então, do que a gente está falando primeiro, né? A aula, a questão aqui, ela fala de oxirredução, tá? Esse é o assunto. Quero me aprofundar. Vocês vão procurar lá oxirredução, certo? O que é oxirredução? Eu tenho compostos que são formados tanto por ligação covalente ou por ligação iônica. Vou dar dois exemplos aqui. Vou dar exemplo do ácido sulfúrico e vou dar um exemplo, pode ser o próprio óxido de manganês lá. Vamos pôr um aqui, este, tá? Quando eu tenho compostos que eu sei que pertencem aos grupos dos elementos que são os representativos da tabela periódica, então eu tenho os elementos que são representativos. Quais são os representativos? É o grupo 1, o grupo 2, depois o grupo 13, 14, 15, 16, 17. O 18 não entra porque o 18 é o dos gases nobres
e os gases nobres não reagem com ninguém. Então, esses grupos são os representativos. Grupo dos metais alcalinos ferrosos, grupo do alumínio, do carbono, do nitrogênio, do oxigênio e do flúor, cloro, bromo, iodo e astato, tá? Esses são representativos. Ah, qual que é a importância deles ser representativos? Por que isso é importante para mim? Eles têm NOx fixo. O que é NOx? NOx é o número de oxidação. Então, o NOx deles são fixos. Ah, como que eu sei o NOx? O NOx eu sei pela quantidade de elétrons que esses elementos ganham ou perdem. Né? Então, se eu pegar, eu vou fazer mais organizado aqui embaixo, só para a gente ter uma ideia, tá? Então, imagina o seguinte, ó. Se a gente pegar o grupo 1, todos vão ser mais 1. O grupo 2, todos vão ser mais 2. O grupo 13, os metais do grupo 13 vão ser mais 3. Grupo 14. Aí no grupo 14, se a gente tiver metais, tem os metais lá, mais 4. Grupo 15 é o grupo do nitrogênio. O nitrogênio normalmente é menos 3, porque ele ganha 3 elétrons. Grupo 16, menos grupo do oxigênio, menos 2, tem 6 elétrons. Grupo 17 do cloro, menos 1. Cloro, flúor, bromo, iodo e astato. Estou falando dos grupos aqui, né? Então se aprofundem nisso. Mas o que eu tenho que saber? Vou pôr do flúor aqui, que é o primeiro, tá? O cloro vem depois. Aqui, eu tenho alguns NOx. Né? Então aqui, por exemplo, aqui é menos 3, aqui é menos 2 e aqui é menos 1. Se eu tiver... Aqui ainda tem o grupo do carbono, né? Que se for metal é mais 4, mas o carbono é menos 4. Aqui dificilmente eu vou ter um elemento menos 5. Pode acontecer, mas aqui a gente não tem, tá? Eu tenho esses elementos de NOx fixos. Então, toda vez que aparecer esses elementos, que são do grupo 17, todos menos 1, grupo 16, todos menos 2, o grupo 15, nitrogênio e fósforo aqui, né? O grupo 16, o carbono menos 4. Aqui, o grupo 14, carbono menos 4. O grupo 13, o alumínio mais 3. Esses elementos sempre têm esse NOx. Aqui eu tenho vários, não vou colocar, e aqui também, né? O sódio, o potássio, aqui o magnésio, o cálcio. Então, quando esses elementos aparecem para a gente, eles têm NOx fixos. Eu sei o valor do NOx pelo grupo que ele pertence. Então, quando a gente trabalha com oxirredução, esse é o primeiro conceito que eu preciso entender. Né? Eu sei que eles têm NOx fixos. Depois a gente tem um outro conceito que a gente vai ver do oxigênio aqui, mas para quando ele reage com elementos que têm NOx fixos. Então aqui eu sei que o hidrogênio é sempre mais 1, porque ele pertence ao grupo 1, e o oxigênio é sempre menos 2, porque ele pertence ao grupo 16. Eu não sei, por exemplo, o do enxofre, que pode variar. Ah, mas o enxofre não é do grupo do oxigênio? É do grupo do oxigênio, mas aqui ele não é o mais eletronegativo, então ele não vai ser menos 2. Ele vai assumir valor positivo. Então eu preciso entender como que isso ocorre. Como que isso vai ocorrer? A soma dos NOx, como lá na iônica, na ligação iônica, a soma das cargas é igual a zero. Então eu preciso entender o seguinte: cada oxigênio tem carga menos 2. Se eu tenho 4 oxigênio, eu vou multiplicar. 4 vezes menos 2, eu tenho menos 8 cargas aqui. Cada enxofre tem carga X, eu tenho um enxofre, então eu tenho X carga de enxofre aqui. Cada hidrogênio tem carga mais 1, eu tenho 2 hidrogênios, então eu tenho mais 2.
e aqui mais x. A soma disso daqui tem que ser igual a 0. Aí isso me permite achar o NOx do enxofre. Então, como que eu vou fazer? Passo para o outro lado do sinal de igual os números, com sinal trocado. Então, menos 8 vai passar a ser mais 8, e mais 2 vai passar a ser menos 2. E acho o valor de x, que aqui nesse caso é mais 6. Então, o NOx do enxofre aqui, ele é mais 6 nesse caso. Então, vamos para o manganês. O oxigênio tem NOx fixo, a gente viu, menos 2. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio, então eu tenho menos 4 cargas. Tenho X cargas do manganês positivas, então eu tenho um átomo só de manganês. Quando eu multiplico 1 aqui, eu vou ficar com mais X. Essa conta tem que dar igual a 0. Então o X aqui, o 4 vai para lá com o sinal trocado, é igual a mais 4. Achei o NOx do manganês, que é um dos que ele está pedindo lá do outro lado. Para esse composto, o manganês tem NOx mais 4. Então, o número de oxidação, ele se dá dessa forma. O que tem de diferente em oxirredução? Em oxirredução, as questões que podem aparecer para vocês, elas estão relacionadas à questão do peróxido ou superóxido. Eu tenho situações, né, principalmente no estudo de óxidos, de novo, a gente volta para a questão das propriedades lá, das funções inorgânicas, tá? Agora a gente está falando de óxido, a gente falou de ácido e base outro dia, em outra questão. Hoje a gente está falando de óxido, tá? Então procurem lá funções inorgânicas, estudem bem essa parte de óxido. A gente tem óxidos, a gente tem peróxidos, que é o per, né? Óxidos, e a gente tem superóxidos. A gente tem esses três caras. Qual que é a diferença deles? Nos óxidos, o oxigênio vai ter NOx menos 2. Nos peróxidos, o oxigênio vai ter NOx menos 1. E nos superóxidos, o oxigênio vai ter NOx meio. Aí você pode dizer, mas professor, o senhor não acabou de falar que o oxigênio pertence aos elementos representativos e os representativos têm NOx fixos? Pois é. Mas aqui a gente tem uma exceção à regra, e essa exceção só acontece para o oxigênio, e quando o oxigênio está ligado a um outro elemento de NOx fixo. Então, se ele estiver ligado ao manganês, por exemplo, sempre vai ser óxido. Não vai ser, quem vai mudar vai ser o manganês, não vai ser o oxigênio, ele sempre vai ser menos 2. Se ele estiver ligado ao ferro, sempre vai ser óxido. Tá? Porque o ferro tem NOx variável, ele não pertence aos representativos. Agora, se ele estiver ligado a um elemento representativo, ele pode ser óxido, peróxido ou superóxido. Vamos fazer um exemplinho aqui. Ó, a água, ela não deixa de ser um óxido, porque ela tem NOx menos 2, né? Se eu pegar um oxigênio menos 2, né? 1 vezes menos 2 vai dar menos 2 na carga negativa, e na positiva o hidrogênio vale menos 1, eu tenho 2, vai dar mais 2. Quando eu somo as positivas com a negativa, isso dá 0. Então aqui ele tem NOx menos 2. Mas como que eu acho isso? Você sempre vai partir do elemento que tem NOx fixo. Então aqui, se fosse o caso da água, eu partiria do hidrogênio e chamaria aqui de X. Né? Então ficaria 2 vezes mais 2, mais 1 ficaria mais 2, mais 1 vezes x ficaria x, isso igual a 0. Então x aqui, o 2 passa para o outro lado com sinal trocado, menos 2. Então se ele é menos 2, ele é óxido, tá? Se eu pegar um composto H2O2, aqui é mais 1 sempre, e aqui
pode variar, porque o oxigênio está ligado a um outro elemento de NOx fixo. Então tem que verificar se ele é peróxido ou superóxido. 2 vezes mais 1 mais 2. 2 vezes mais x mais 2x. Isso tudo é igual a zero. Isso passa para lá com sinal trocado, vai ficar 2x menos 2. X vai ficar menos 2 dividido por 2, que é igual a menos 1. Se é menos 1, é peróxido. Então, aqui é o peróxido de hidrogênio. Quem que é o peróxido de hidrogênio? Água oxigenada. Depois a gente tem um composto famoso, que é o KO2, se eu não me engano. Vamos ver se é isso mesmo. O K pertence ao grupo 1, ele é mais 1, tá? O oxigênio eu não sei. Então eu faço aqui 1 vezes mais 1, mais 1. 2 vezes x, 2x. Então isso daqui é igual a zero. Esse passa para lá, o numeral vai passar com sinal trocado, menos 1. E aqui eu vou ter o 2 vai passar dividindo, né? Aqui o 2 passa dividindo, então vai ficar menos meio. Olha, aqui é um superóxido. Tá? Então, superóxido de potássio. O potássio, o óxido de potássio é K2O. Se for KO, é peróxido, e se for KO2, é superóxido. Mas como que eu vou saber? Sempre fazendo desta forma. Você vai partir do princípio que o potássio é elemento representativo, e aí você vai atribuir o valor do NOx, que é o número de oxidação, que é essa carga em cima do elemento. Você vai atribuir o valor do NOx para o potássio e X para o oxigênio, para ver se o NOx do oxigênio é menos 2, menos 1 ou menos meio. Mas isso só vale para óxidos e para óxidos que são formados pelo oxigênio e um elemento representativo, principalmente do grupo 1 e 2, tá? Que tem NOx fixos. Então, sempre vai trabalhar o grupo 1 e o grupo 2 com o oxigênio para descobrir se é óxido, peróxido ou superóxido. Tá? O grupo dos metais representativos mais o hidrogênio, que a gente viu o exemplo aqui da água e do peróxido de hidrogênio, e os metais alcalinos terrosos, que é do grupo 2, que é o grupo do berílio, do magnésio, do cálcio, etc. Tá? Então, para aprofundar nesse assunto, vocês devem procurar por oxirredução. E também, para se aprofundar em óxido, peróxido e superóxido, vocês devem procurar por óxidos, funções inorgânicas, e aí, nesse caso, os óxidos, tá? Essa questão, ela trabalha número de oxidação. Eu só dei uma pincelada aqui nos óxidos, tá bom? Então vamos lá no. Vamos voltar para a questão aqui. É essa questão que a gente estava. Então vamos lá. Ó. Então aqui a gente já fez o primeiro, né? Lá do outro lado. Eu resolvi o primeiro com vocês. Ó, lá do outro lado a gente já tinha feito o primeiro composto. Então primeiro a gente trabalhou lá do outro lado. Vamos trabalhar ele aqui novamente e trabalhar os outros, tá? Então vamos lá, ó. A gente tem aqui o oxigênio e o manganês. O manganês não pertence aos elementos representativos. O oxigênio, eu sei que é menos 2 nesse caso, porque é um óxido, se ele não está ligado ao grupo 1 e 2. O manganês eu vou chamar de X. Para cada átomo de oxigênio, eu tenho menos 2 de carga. Então, se eu tenho dois átomos, 2 vezes 2, 2 vezes menos 2, né? Menos 4. Para cada manganês eu tenho X de carga positiva, então isso daqui é mais X. Tudo isso é igual a zero. O 4 passa para o outro lado, com sinal trocado. Então, o NOx do manganês aqui, esse manganês ele é mais 4 nesse composto. No segundo composto,
O oxigênio também é -2, porque é um óxido ligado a um elemento que não é do grupo 1 e 2, então aqui é óxido. Vezes 3, tenho -6 cargas negativas. Positivas, tenho dois átomos, X positivo, então 2 vezes X positivo vai ficar mais 2x. Isso é igual a zero. Passo o 6 para lá com sinal trocado, então vai ficar mais 6. E depois eu passo o 2 dividindo para achar o valor de x. Então aqui vai dar mais 3. Então o Mn aqui desse composto tem NOx mais 3. E por último, a hidroxila. A hidroxila é uma composição, é o OH, né? O OH ele tem carga -1, porque o oxigênio é -2, hidrogênio é mais 1, o que, que sobra do OH? -1. Então aqui ó, a hidroxila é -1. E aqui é mais X também, porque eu não sei o valor. Ah, mas a hidroxila é sempre -1? Sempre -1, tem NOx fixo também. Apesar de ser composto por dois átomos de elementos diferentes. Pode acontecer, às vezes, da gente ter um ânion composto por dois elementos diferentes, no caso dos ácidos, dos óxidos também. 2 vezes -1, -2. 1 vezes x, aqui vai ser mais x, igual a zero. O -2 passa para lá com o sinal trocado, então x aqui vale mais 2. Então o Mn aqui, ele é mais 2. Bom, lá ele fala, né, na questão, o que ele fala aqui na questão? Ó? Ele quer saber, nessa sequência de semi-reações, o composto de manganês presente na pirolusita, e ele fala que a pirolusita tem NOx mais 4, então é o MnO2. A molécula de água ela não entra no NOx, tá? Porque você vai calcular o oxigênio vai dar -2, hidrogênio mais 1. Então, aqui o que a gente tem que achar é o NOx do manganês, ela não entra. Depois eu posso até escrever, né, aqui o composto, mas para NOx eu faço só do óxido, tá? Aqui eu tenho Y de água também, Y moléculas de água. É o manganês que tem o mais 4, então eu tenho algumas respostas aqui. A primeira A e a E, que poderiam ser, tá? E depois ele pede, aí ele não fala do óxido, ele fala do composto de manganês, que apresenta o número de oxidação mais baixo. O número mais baixo é o mais 2, porque o do meio é mais 3. É o MnOH. Então é a alternativa A aqui, ó, porque na E o composto é o Mn2O3, que é o NOx mais 3. Então achei o composto de manganês que tem o NOx mais alto e o NOx mais baixo. Mas estudem lá número de oxidação e também essa questão dos óxidos, peróxidos e superóxidos que estão relacionados com essa questão, tá bom? Essa é a primeira questão do dia aí, nossa, de hoje. As outras duas questões são mais tranquilas, são questões de interpretação, também dessa prova do terceiro ano do Provão Paulista do ano passado. Então, fiquem atentos a gráficos e sempre trabalhem muito essa parte de interpretação. O Enem trabalhou muito, né? Anos atrás, hoje é mais conteúdo, mas antigamente trabalhava muito essa parte interpretativa para saber se o aluno sabe trabalhar com gráfico. Então, aqui é uma questão dessa. Então, ele fala o seguinte: ó, no estudo da biogeoquímica em ambiente aquático, um dos modelos que explica o perfil de temperatura dos oceanos em regiões tropicais de latitude baixa, latitudes baixas aí, em regiões temperadas, latitudes médias, em regiões polares, latitudes altas, indica que a camada superficial, chamada também de camada de mistura, sofre influência da incidência de radiação, com baixa penetração, mas também da difusão pela ação das ondas e pela mistura turbulenta das águas. Em regiões de latitude baixa,
a temperatura é maior, mas normalmente em latitudes médias, com ventos fortes e mistura, e a mistura é mais vigorosa e atinge profundidades maiores. E em latitude alta, a incidência da radiação é menor, influenciando nas baixas temperaturas. Aí ele dá três gráficos, A, B e C, que são os gráficos que estão do lado direito, representam os perfis das temperaturas das águas oceânicas em diferentes profundidades para cada uma das faixas de latitudes, baixa, média e alta, em ordem aleatória. Ele não está dizendo que está na ordem correta. Aí ele quer saber o perfil para latitude baixa, latitudes médias e latitudes altas, 1, 2, 3, lá embaixo, é respectivamente descrito por qual gráfico? Então, ó, o que ele fala? No primeiro, né, aqui no primeiro, ele fala, vamos lá, ó, vamos voltar lá no texto, né? Ele fala, indica aqui, chamadas, baixa penetração. Em regiões de latitude baixa, a temperatura é maior, mas normalmente em latitudes médias, com os ventos e a mistura é mais vigorosa e atinge maior profundidade. Onde eu tenho a temperatura maior? No gráfico B, tá? Isso explica o que ele está falando. Notem que no gráfico B, ele tem a temperatura maior na menor profundidade. A meio metro já cai, né? 1 metro, praticamente ela se mantém a 1 metro até 3 metros com pouca variação. Já no gráfico A, eu tenho uma temperatura média e essa temperatura média ela se mantém até meio metro, quase até 1 metro de profundidade. Ela vai se estabilizar mais ou menos a 1,5 metro. Então ela vem praticamente até 1 metro aqui, na mesma temperatura, e o outro aqui meio metro, né? Praticamente tem 1,5 metro aqui, pode considerar, né? E a outra aqui meio metro. Então atinge uma profundidade maior, que é o que ele está falando aqui das médias latitudes. Ó. Em latitudes médias, com os ventos e a mistura é mais vigorosa, atinge profundidades maiores. Atingiu profundidade maior do que na primeira, apesar da temperatura da primeira ser maior. Então, o gráfico A, ele é de baixas latitudes, de baixas, de médias e de altas. O de altas é o mais fácil, né? Temperaturas próximas de 0 grau. Ele fala de regiões polares lá, gente. Então a água vai estar próxima ao ponto de fusão mesmo, né? Próxima a zero. Essa era a mais fácil. Então, se eu sei que a C é C mesmo, né? Que é essa questão C é C, eu só tenho duas alternativas. Eu já tenho 50% de chance do chute. Tá? Então, tem que fazer uma análise inteligente aí do exercício. Depois eu tenho A, B e C e tenho B, A, C. No caso da resposta, é B, A, C, é a alternativa D. Por que é a alternativa D? Porque ele fala que em baixas eu tenho a temperaturas maiores. A maior temperatura dos três gráficos é do gráfico B, para baixa profundidade. Para profundidade de zero seria as águas superficiais. Camada superficial que ele fala aqui, tá? Aqui entre 0 e meio metro, vai? Então, aqui entre 0 e meio é onde eu tenho as maiores temperaturas, né? Lá eu vou ter temperatura de 10 na camada superficial, aqui eu tenho uma temperatura de 25. Então, o gráfico B é o de baixo, tá? Se ficar na dúvida entre B e A, porque o C não dá para ter dúvida, porque ele fala que essas temperaturas são menores. E ele fala das regiões polares, né? Então, sempre interpretação do texto aqui da questão, né? O que o texto traz de informação, tá? Então tá aí a resposta dessa questão. E vamos para a última questão, que também é uma questão de interpretação, mas aqui tem um pouco de orgânica e química, tá?
mas é questão de interpretação também, mas tem que ter um pouco de teoria. Bom, na orgânica, aqui ele nem pergunta, né, qual é qual, quem é quem, tá? Na orgânica, a gente tem uma relação que diz o seguinte: aqui ele está falando do ponto de fusão, está falando de isômero, né? Então ele está falando aqui ponto de ebulição, ponto de fusão e massas molares. Então toda vez que eu trabalho química orgânica, eu vou fazer aqui mesmo o resumo, tá? Orgânica, eu tenho, quando eu trabalho essa questão, eu relaciono ponto de fusão, PF, que é temperatura, né, em graus Celsius. Ponto de ebulição de compostos, qual que é maior, qual que é menor, como está na tabela aí. E também a massa molar, tá? Esses caras vão andar junto. E andam junto também com a polaridade da molécula. Se é polar ou apolar. Ah, mas quando é polar ou apolar? Polar ou apolar quando eu tenho cargas. Se for polar, aqui no caso, ó, eu formei um cloridrato Cl- com essa parte positiva, né? Esse cátion de nitrogênio aqui, um cátion, uma molécula, um sal orgânico, eu tenho polaridade. Por isso que a temperatura de fusão subiu para caramba aqui, ó, do cloridrato em relação à inicial, a de ebulição inicial dos compostos, né? Então, quando forma o cloridrato, muda totalmente a propriedade física de ponto de fusão e ebulição dessa molécula. Por que que isso acontece, né? Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição de compostos orgânicos, ou eles estão relacionados à massa molar, ou eles estão relacionados à polaridade da molécula. No caso aqui, eles estão relacionados à polaridade da molécula. Eu tinha uma molécula polar, reagi com ácido, esse ácido ionizou, formou íons, e aí eu tinha íons do outro lado, formando um sal, e aí eu tenho uma substância polar, orgânica, mas ela é polar. E aí eu tenho um aumento considerável do ponto de fusão dessa molécula. Nem do de ebulição ele não coloca aqui, porque a ebulição vai ser mais alto que esse daqui que ele colocou, né? Então ele coloca o de ebulição da substância antes da reação com o ácido, que é de 70. Aí o de fusão, que é o ponto mais baixo dos dois aqui, já subiu para caramba. O de ebulição vai subir mais ainda, né? Então, se a gente tivesse pontos de ebulição, seriam maiores do que 166, 120 e 105. Mas o que que entrou aí? Primeiro, a polaridade aqui, ó, tá? Eu passei a ter uma molécula polar. E aqui ela é apolar. Ou tem uma polaridade menor. Não dá para saber se é polar ou apolar, porque eu tenho elementos diferentes, mas eu tenho uma polaridade baixa. Vou colocar polaridade baixa aqui, porque não dá para saber por conta desses elementos negativos, tá? Uma polaridade baixa, tá? A partir do momento que reagiu com o ácido, formou íons, ó, eu tenho íons, e aí esses íons se atraem de cargas opostas, formando uma polaridade maior. Bom, então o que que eu tenho que saber? Primeiro, compostos orgânicos, quando eu trabalho essa propriedade de ponto de fusão e ebulição de compostos orgânicos, o que interfere é massa molar e polaridade. Essas duas coisas interferem diretamente. Então vamos para a questão, vamos ler o texto aqui. O texto diz o seguinte, que a gente tem em um experimento reagindo a aminas com compostos cíclicos de enxofre, pesquisadores descobriram que, a depender das condições de síntese, poderiam obter um dos três isômeros numerados 1 e 3.
de 1 a 3, né? Que é os três lá embaixo da tabela. Vamos lá. A fim de saber se poderia identificar qual composto for obtido, ou mesmo separá-los em caso de mistura, esse grupo mediu a pressão ambiente, o ponto de ebulição de cada isômero que está na sequência. Na sequência, reagiu-se cada um dos isômeros com HCl formando seu sal, o sal orgânico, chamado de cloridrato, e mediu-se o ponto de fusão desses cloridratos. A figura a seguir mostra o exemplo de formação do cloridrato. Como que o cloridrato é formado? O hidrogênio reage com o par de elétron livre do nitrogênio, que está. O nitrogênio ele faz 3 ligações, deixa um par livre, e o hidrogênio vai entrar lá. E o cloro vira um Cl-. Então, esse composto vira um ânion, aliás, um cátion, e o cloro vira um ânion Cl-. Aí eu tenho o cloridrato desse composto aí. Aí ele quer saber, vamos lá, vamos para a questão. Eu tenho a tabela com os valores. Vamos analisar a questão agora. Ele diz o seguinte, então a gente já falou que tem que ser ou a polaridade ou a massa que vai interferir no ponto de ebulição e no ponto de fusão. Aí ele pergunta, com base nas informações da tabela, é possível concluir que, no caso da formação de um produto puro, composto por qualquer um desses isômeros, se formar só um deles, né? Ele quer saber a medida de ponto de ebulição desse produto, se ela possibilita ou não possibilita, né? Aqui é as duas opções que eu tenho. Identificar qual isômero está presente no produto da reação. E depois, a comparação entre as massas molares desses isômeros é uma informação relevante ou irrelevante para identificar um deles. E, por fim, a medida da temperatura de fusão do cloridrato do produto possibilita ou impossibilita de novo. Então, vamos analisar. Então, ele diz se possibilita ou impossibilita. Como eu falei para vocês, a primeira coisa é o ponto de fusão da substância antes. Então, aqui ele me dá ponto de ebulição, na verdade, da substância antes da reação e depois ele me dá ponto de fusão da substância após a reação. A gente vê que muda. O ponto de ebulição, ele não possibilita. Então, o ponto de ebulição dado antes, ele não possibilita eu determinar qual que é o composto que foi formado na reação. Por quê? Porque os pontos de ebulição dos três compostos são praticamente o mesmo. Eu posso considerar esse 74 aqui, esse 4 graus de diferença, dentro da margem de erro. Então, a resposta é não possibilita, que já descarta duas, né? Aqui, e aí a gente fica com 3. Aí eu vou para a segunda questão que ele fala, a comparação entre as massas molares desses isômeros é uma informação que é relevante ou irrelevante? É irrelevante. Por que é irrelevante? Vamos voltar aqui, ó. Se são isômeros, ele está afirmando isso, eu não preciso nem contar, tá? Eu nem preciso ir lá ver as fórmulas. Tem mesmo a fórmula molecular. Então eles vão ter, os três vão ter a mesma fórmula molecular, tá? Se tem a mesma fórmula molecular, tem a mesma massa atômica. Então aqui é a mesma para os três, se tem o mesmo número de elementos e os mesmos elementos e o mesmo número de átomos, mesma massa molecular. É igual. Então isso não vai influenciar no ponto de fusão e de ebulição. Então essa informação das massas, ela é irrelevante.
Pronto, já cheguei na minha resposta. Porque a D e a E é relevante. Aqui é irrelevante, porque tem a mesma massa. Se vocês contarem o número de átomos aqui, é o mesmo número de átomos de carbono, hidrogênio, enxofre e nitrogênio. Então, quando vocês aplicarem aqui as massas atômicas, eu vou ter a mesma massa molar, não é isso que vai determinar. Pronto, acabou a questão. A questão correta aqui, vamos pegar a borracha, a questão correta é a letra B. A B que está correta. E por último, ele fala do que aqui? Ele fala, e por fim, a medida da temperatura de fusão do cloridrato do produto é relevante ou possibilita? Possibilita. Por que possibilita? Porque aí eu tenho temperaturas diferentes, eu saio da margem de erro. Eu tenho temperaturas diferentes e a temperatura de fusão vai me possibilitar, que era uma das coisas aqui que os pesquisadores fizeram, para separar em casos de mistura, o grupo mediu a pressão ambiente, ponto de ebulição de cada isômero, e na sequência reagiu cada um deles com ácido clorídrico, formando seu sal, chamado de cloridrato, e em seguida mediu seu ponto de fusão. Aí sim, o ponto de fusão é determinante. Então, aqui, alternativa B da questão, tá bom? Então é isso, turma. Para a aula de hoje, essas três questões, tá? Eu vou editar e vou deixar disponível para vocês lá. Se inscrevam lá no canal do YouTube, ativem o sininho, porque a maioria não está entrando na aula, então sempre que eu postar vídeo, e eu vou postar durante a semana de resoluções, vocês vão ter lá a, a notificação, tá? Para vocês acessarem, tá bom? Bom final de semana a todos.